Os mais sofisticados não se entregam à calúnia pessoal. Eles sublimam seu ódio na forma de uma filosofia, e a filosofia do anticapitalismo, para que submeta a voz inaudível, que diz que o seu fracasso é culpa totalmente sua, seja suprimida. Eles são fanáticos ao defender sua crítica ao capitalismo, justamente porque eles estão lutando contra a sua própria consciência da falsidade dessa crítica. Essa é uma das frases desse tão importante livro, A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Iniciarei aqui essa série de livros sobre o liberalismo econômico e partirei dos livros do Ludwig von Mises. Ludwig von Mises trata aqui neste livro sobre um fenômeno psicológico que é a mentalidade anticapitalista. Por que existem pessoas que são anticapitalistas, que se denominam anticapitalistas? Esse livro é muito atual. Ele estava descrevendo aquele cenário, mas ele pode ser lido para os tempos atuais. Ludwig von Mises trata, nesta obra, sobre o fenômeno do anticapitalismo. E o que é, na verdade, o fenômeno do anticapitalismo? Com essa frase inicial, ele mostra um pouco do ressentimento. Ele mostra também um vício que é a inveja. Os anticapitalistas, por assim dizer, possuem um pequeno problema, que eles olham para o capitalismo, um sistema econômico, e colocam toda a culpa no sistema, toda a culpa por trás de algo abstrato, que é o capitalismo. Nada mais é o capitalismo para Ludwig von Mises que economia, ou seja, só existe a economia capitalista. A economia capitalista ela pode ser transmutada em outras formas, mas por essência só existe ela. A de livre mercado, onde o consumidor é que será suprido. Ou seja, no capitalismo é o único sistema econômico onde o consumidor é aquele que vai ser suprido. Onde o empreendedor, onde o industrial, ele precisa atender a um determinado público, a um determinado nível de consumidores. E Ludwig von Mises olha para esse fenômeno e vê que existem pessoas que se dão muito bem nesse sistema porque atendem este público. E pessoas que não se dão bem porque não atendem o público. Mas há uma inveja intrínseca por trás que mostra que essas pessoas que não atendem a um determinado público tiranizam o capitalismo, mostrando como se fosse um regime ruim. Esse livro é basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte fala as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas da sua difamação, onde ele vai tratar sobre o consumidor. Muitas vezes, os socialistas ou anticapitalistas, eles olham para o capitalismo apenas para o empreendedor, apenas para o capitalista, mas esquecem que o trabalhador também é um consumidor. O trabalhador e outros capitalistas também são consumidores, ou seja, o consumidor tem que ser atendido no regime capitalista. Certo? O consumidor é que dita as regras, por assim dizer. É a lei do mercado. Então nessa parte inicial, ele coloca alguns artigos sobre o porquê que existe esse ressentimento socialista pelo capitalismo. Na parte 2, ele fala sobre a filosofia social do homem comum. Como que o homem comum observa o capitalismo. Que ele coloca um panorama que o homem comum, o pipoqueiro, ele entende muito mais de economia do que muitos economistas. Por quê? Porque ele está lidando com consumidores. E o consumidor é que vai dar esse respaldo. A parte 3, que é a literatura sobre o capitalismo. Veja que neste ponto, nessa terceira parte, é interessante porque ele já está identificando ali algo que é conhecido depois como Revolução Cultural. Ele não descreve isso, mas ele deixa implícito que os literatos, por assim dizer, os artistas, os músicos e etc., eles nascem numa sociedade capitalista, por assim dizer, porque existem investidores por trás, mas eles estão difamando o capitalismo com o dinheiro do capitalismo, por assim dizer. E o que acontece é que existe toda uma maneira de destruir o capitalismo por meio das artes. Né, que ele coloca aqui, tem um capítulo interessante que ele fala o comunismo da Broadway e de Hollywood, onde filmes e séries, etc.,
mostram o capitalismo como se fosse um regime tirânico, opressor, destruidor, que quer apenas e coloca o comunismo como se fosse algo benéfico para o fim das classes sociais e a benesses do proletariado. Então, vemos que já no período mostra-se que os artistas, a classe artística, a música, os filmes, hoje em dia as séries, né, naquela época as novelas, por assim dizer, já estavam contaminadas pela ideologia socialista e já começou-se ali uma revolução cultural. Esse termo é muito interessante ver neste livro, não exatamente o termo revolução cultural, mas ele fala que existe um tipo de socialismo não explícito, certo? Porque depois o professor Olavo vai dizer que é um processo de revolução cultural. E este livro é muito importante porque ele trata sobre exatamente esse tema. Ele não é um tratado econômico. O tratado econômico do von Mises nós podemos analisar na Ação Humana, mas ele é um início para quem nunca leu nenhum livro do von Mises, nenhum livro sobre liberalismo econômico. É um bom começo, é bem curtinho, eles são 158 páginas, não tem muito... na verdade é bem rápido, você pode ler de forma bem rápida, e ele trata de uma maneira um pouco escolástico, que ele tem uma introdução do Flávio Morgan, que é bem interessante, e dá para perceber que ele trata de axiomas fundamentais. E um dos axiomas fundamentais é que o homem nasce pobre e miserável em um estado caótico. Ou seja, o homem ordena as coisas na natureza e, ordenando as coisas na natureza, ele pode, em um sistema livre, trocar o que ele possui por outra coisa. Esse é um axioma fundamental descrito no livro, que todos nós nascemos miseráveis. E que não é o Estado que vai trazer as benesses. Ou seja, nós naturalmente não temos, entre aspas, aqui, direito. Mesmo que exista um direito natural, que é outro tema, mas a natureza quer suprimir o ser humano. Certo? Agora, o Estado não consegue doar ou dar nada ao indivíduo. Porque para que o indivíduo possua algo, ele precisa trocar ou fazer. Ou seja, ordenar. Na linguagem escolástica, ele precisa ordenar um lugar. E o Estado, na verdade, ele se intromete e retira algo de alguém. Ou seja, com o imposto progressivo, ele vai retirando a ação dos empreendedores, dos capitalistas. Consequentemente, o número de trabalhadores vai diminuir porque as pessoas não têm onde trabalhar. E, consequentemente, a economia desmorona. Ou seja, é fundamental que exista um sistema livre de trocas. O capitalismo basicamente é isso descrito por von Mises. É um sistema de trocas. Nós temos o intermediário, que é a moeda, que vai ser descrito em outros livros. Mas, basicamente, é um sistema de trocas. E ele coloca algo fundamental no final do livro, que para mim foi surpreendente, que eu não sabia. Que é a sociedade oriental versus a sociedade ocidental. Por que nós temos tanto sucesso na sociedade ocidental em comparação com a sociedade oriental? Von Mises destaca que é a função do Estado. Na sociedade oriental, voltou-se para que o Estado seja o supridor dos direitos que um cidadão deveria ter. Ou seja, o Estado teria que doar algo para o indivíduo e o indivíduo doar algo para o Estado. Certo? Então teria direitos e deveres. Na sociedade ocidental, experimentou-se a liberdade. E a liberdade permitiu que florescesse as artes, a religião, a ciência, numa sociedade livre, certo? E imaginava-se que no período ideias socialistas não vingariam, porque são opostas ao que é percebido. Onde você tem a expansão de uma liberdade humana, você tem uma expansão para as artes, para a ciência, para a filosofia, para a teologia, para vários campos do conhecimento, porque ali existem indivíduos livres. No entanto, na sociedade oriental, palavras essas do próprio von Mises, vou procurar aqui para mostrar para vocês, ele é extremamente politicamente incorreto. Ele fala assim: palavras essas do próprio von Mises:
Os trabalhos antigos de filosofia e poesia orientais podem ser comparados aos trabalhos mais valorosos do Ocidente, mas por muitos séculos o Oriente não gerou qualquer livro relevante. A história intelectual e literária da Era Moderna dificilmente registra qualquer nome de um autor oriental. O Oriente não tem contribuído em nada para os esforços intelectuais da humanidade. Os problemas e controvérsias que agitaram o Ocidente permanecem desconhecidos para o Oriente. Na Europa, a comoção no Oriente, a estagnação, indolência e indiferença. Porque, o que ele está dizendo? Ele foi, é claro, muito politicamente incorreto aqui para alguns. Mas o que ele está se referindo é que em sociedades que são extremamente totalitárias, sociedades que não permitem que o indivíduo seja livre para gerar riquezas, elas são estagnadas. Ou seja, quando o Estado é paternalista, ou seja, onde você tem uma proteção do Estado para geração de ideias, para geração de comércio, para troca livre de mercadorias, a estagnação. Isso é uma conclusão óbvia hoje, mas por muito tempo os socialistas não entenderam essa questão, achando que o Estado tem que tomar conta de todas as áreas. Há uma outra máxima neste livro, que também é conhecido do von Mises, mas talvez algumas pessoas não conheçam, que é: o socialismo não é realizável como um sistema econômico, porque uma sociedade socialista não teria qualquer possibilidade de recorrer ao cálculo econômico. Esse é um axioma fundamental do von Mises. Por quê? Porque para que exista cálculo econômico tem que ter mercado. Se não tem mercado mais numa sociedade socialista, onde tudo é do Estado, não tem onde mais fazer cálculo econômico, porque o mercado é algo subjetivo. Por quê? O preço é um dos entes mais subjetivos que existe, porque depende de quem está vendendo e de quem está comprando, e se aquela troca será realizada e se os dois entrarão em comum acordo sobre o preço. Se tudo vai ser fixado, ou seja, se o preço será fixado, não é mais subjetivo, mais objetivo. Se esse preço é fixado, já não há mais mercado, porque o preço está fixado. Não tem, e se não há mais mercado, se não existe nenhum preço subjetivo, não há mais mercado. Se não há mais mercado, não tem como fazer o cálculo econômico. Logo, o socialismo é impossível por essa causa. Não há como fazer o cálculo econômico. Esse é o axioma fundamental que está no livro Ação Humana, que trataremos em outros vídeos da mesma série sobre liberalismo econômico. E, enfim, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, o que eu entendi sobre esse livro, A Mentalidade Anticapitalista. É uma leitura muito breve, é uma leitura mais para as pessoas que são leigas no assunto. Quem entende um pouco também vai gostar, porque tem passagens muito engraçadas, por assim dizer. Von Mises não mede palavras para criticar o socialismo. Muito obrigado pela atenção. Salve Maria!